Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja muito bem. Espero que você tenha passado um final do ano, uma virada do ano abençoada. Hoje nós estamos aqui para já iniciar o ano, dando continuidade, nas nossas aulas sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós temos em nosso canal já 3 aulas gravadas, essa é a 4ª. Hoje nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito. Eu gostaria de desejar do fundo do meu coração que Deus abençoasse a sua vida, tá bom? Nós temos lançado esses vídeos assim com um pouco mais de frequência, porque a partir desse mês agora de fevereiro nós estaremos entrando no nosso último semestre da faculdade, e aí vai ficar um pouco puxado para mim estar postando alguns vídeos aqui. Talvez eu fique um pouco ausente aqui ou ali, e você já está sendo avisado o motivo. Tá bom? Mas nos ajuda compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo, e isso nos ajuda bastante. Amém? Lembrando, para os novos inscritos, nós temos um canal no Telegram onde disponibilizamos todos os slides que utilizamos aqui na nossa aula. Esperamos de coração que seja bênção e abençoador para a sua vida. Amém? Vamos orar, que Deus abençoe sua vida. Temos alguns links importantes aqui na descrição do vídeo, como o nosso curso de Bibliologia, um livro que eu tenho publicado pela Amazon. Você pode entrar lá e dar uma conferida. Se for do teu agrado, aí você adquirindo nos ajudará também, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos a Ti neste momento, pedindo que o Teu Espírito Santo envie a Tua palavra, nos ilumine, e que nós possamos sair instruídos, ó Pai, e que o Senhor possa se utilizar da nossa vida para abençoar e enriquecer a vida do nosso irmão e da nossa irmã, em nome de Jesus. Que esse ano de 2021 seja um ano de prosperidade espiritual, Pai, para a EBD de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor possa reproduzir e usar, Pai, as nossas vidas como canais de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. E mais do que o Senhor nos usar, que nós estejamos no centro do Teu coração e que sejamos salvos, Pai, acima de tudo. Mais importante do que sermos usados pelo Senhor é sermos Teus filhos e Tuas filhas, Pai, com o nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome posse então da sua revista e acompanhe comigo. Na tela que eu vou compartilhar com você, você pode observar comigo que nós já estudamos 3 aulas aí. A última foi sobre o batismo com o Espírito Santo, e hoje estaremos estudando sobre a atualidade dos dons espirituais. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que fala: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós vamos observar o que seria essas diversidades de dons. Diversidade de dons porque, como em um corpo, nós somos diversos membros diferentes. Então, a força que eu utilizo no braço não é a mesma força que eu utilizo na perna. Por isso, diversidade de dons, porque há uma diversidade de membros diferentes e cada dom é manifestado em cada pessoa para aquilo que for útil. A verdade prática vai nos falar que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Não vamos dar ênfase no batismo no Espírito Santo, porque isso foi tema da aula passada, e aí a importância de você acompanhar todas as aulas, porque uma complementa a outra. Tudo bem? A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. Eu gosto sempre de ler porque nós nos situamos sobre aquilo que estaremos falando dentro desse contexto. Diz assim o texto de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado, ou alguém que não é digno de honra. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé.
a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E veja que dons está no plural, nós vamos entender o que seria isso. E a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E veja que nós destacamos algo bem interessante aí na introdução da nossa aula, que é os pontos básicos da presente lição são a necessidade, que é demonstração do poder de Deus perante o mundo. Então, por que é necessário os dons do Espírito Santo? Justamente para isso, para demonstrar ao mundo o poder de Deus. A nossa revista ela vai então traçar o primeiro tema da nossa aula de hoje, o primeiro tópico, que é a necessidade dos dons espirituais hoje. Ela divide então esses 3 subtópicos: a exortação a conhecer os dons, pneumáticos e carisma ou charisma, o que são os dons espirituais. Então vamos por parte. Primeiro, exortação a conhecer os dons. Primeiro, não se pode usar uma ferramenta desconhecida. Por que é necessário conhecer os dons? Porque como soldados de Cristo, nós se utilizaremos das ferramentas que nos está disponíveis. E é necessário conhecer os dons, porque não existe como o exemplo você ir para uma guerra sem conhecer uma arma que você irá manejar. Então é importante que nós conheçamos os dons, porque são as ferramentas que nos estão disponíveis para fazer a obra de Deus. Há pelo menos 4 posições em relação aos dons dentro da igreja. Primeiro, os cessacionistas são aqueles que creem que os dons de sinais registrados em 1 Coríntios foram restritos ao tempo dos apóstolos, ou seja, os cessacionistas não acreditam mais na continuidade dos dons. Os ignorantes são aqueles que não conhecem nada sobre os dons. Por exemplo, havia gente na igreja que ignorava esse assunto e por isso não podia utilizar a riqueza dessa provisão divina para a igreja. Os medrosos são aqueles que têm medo dos dons, medo de cair em extremos. O medo leva essas pessoas a enterrar os seus dons e não utilizá-los para a glória de Deus nem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E os que creem na contemporaneidade dos dons, que são aqueles que creem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo no passado estão disponíveis para a igreja na atualidade, e nós fazemos parte desse povo. Nós acreditamos que Deus continua a atuar por meio da igreja e através dos dons do Espírito concedidos aos membros do corpo de Cristo para a edificação do mesmo, para a propagação do Evangelho. Em segundo lugar, nós precisamos entender então o segundo subtópico, que seria a palavra pneumáticos e charisma. São 2 palavras que são usadas para dons. Então veja que a palavra apresentada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, é pneumáticos, que significa dádivas relacionadas ao Espírito. Ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 4 e versículo 9, a palavra para dom também, aí ela vai aparecer como charisma, de charis, de graça, né? Que significa favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, dom da graça divina. Ou seja, os dons são algo divino nos dado por meio da graça, logo não temos do que nos gloriar. Então, quando a palavra ela é usada como pneumáticos, isso evidencia a origem. A origem é pneumáticos, vem do Espírito. Mas quando a palavra dom é relacionada a charis, charisma, graça, significa que esses dons que vêm do Espírito nos é concedidos gratuitamente. Logo, alguém que prega muito, que louva muito, que ora e realiza cura e milagres, não tem do que se vangloriar, porque isso é dádiva divina, que vem do Espírito. Então, o Espírito nos concede os dons, e os dons são ferramentas que nós utilizamos para a glória de Deus. Por isso que dons não salvam, tá bom? Os dons não salvam. Os dons são ferramentas que Deus nos dá para que nós utilizemos para a edificação do corpo de Cristo. É tanto que naquele grande dia alguns vão dizer: Senhor, olha, preguei, profetizei, curei, realizei. De fato, isso é verdade, Deus pode operar, né? Mas o fato de eu ser usado para realizar a cura na vida de alguém, para orar por alguém, para pregar a palavra de alguém, não faz de mim uma pessoa
salva. Porque o que evidencia a minha salvação são os frutos, que são temas, ou melhor dizendo, é o fruto do Espírito, que é um tema relacionado à lição que nós veremos. Só sintetizando e adiantando algo rápido aqui para você, os dons são aquilo que Deus faz através de nós. O fruto é aquilo que Deus faz em nós. Então, mais importante, não estou dizendo que não é importante, mas o mais importante não é aquilo que eu faço, não é aquilo que Deus faz através de mim, mas aquilo que Deus faz em mim. Então, mais importante, não estou dizendo que não é importante, é muito importante ser usado por Deus, tá bom, gente? Muito importante e é algo maravilhoso. Mas mais importante do que ser usado por Deus é ter acesso ao coração de Deus, é ser salvo. Lembra do que Jesus fala lá em Lucas capítulo 10, se não me falha a memória? Quando ele envia 70 discípulos a pregar, eles pregam a palavra e expulsam demônios. Quando eles voltam muito alegres pelo que havia ocorrido, e Jesus fala: olha, gente, vocês estão alegres porque os demônios estão sujeitando-se a vocês? Isso é bom, mas alegrem-se antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Então, expulsar demônio é bom, pregar a palavra é maravilhoso, estender a mão sobre uma pessoa e ela receber a cura é algo fantástico. Mas isso não salva. Mais importante do que isso é nós termos o nome escrito no livro da vida. Então, espero ter sido claro aí nessas definições dessas duas palavras, o que significa isso, tá bom? Simplificando para você na sua aula aí ter um entendimento mais simplificado e mais aplicativo para o nosso cotidiano. Prosseguindo, chegamos então no tópico de número 3, o que são os dons espirituais. E aí nós temos a declaração da fé das Assembleias de Deus, que define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Essa declaração é baseada em passagens bíblicas como 2 Coríntios, 1 Coríntios. Está aí as bases bíblicas. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Em resumo, o que nós precisamos entender é que todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento da nossa caminhada cristã. Chegamos então no nosso segundo tópico da nossa aula, a função dos dons espirituais. Entendemos o que são os dons, agora vamos entender quais as funções dos dons. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos da mesma maneira, e aí nós temos, em primeiro lugar, a lista dos dons, em segundo, a classificação teológica e a classificação bíblica. E nós notamos as listas dos dons, pelo menos algumas listas aí, e nós temos os dons de manifestação do Espírito, que são dons de manifestação do Espírito em número de 9, conforme 1 Coríntios 12, 8 ao 9. Em segundo lugar, nós temos dons de ministérios práticos, que são administrações de serviços práticos individuais e em grupos. E aí essa lista está em Romanos 12, versículo 6 a 8, e a segunda parte de 1 Coríntios 12, que vai do versículo 28 ao 30. Nessas passagens, esses dons de ministérios práticos aparecem juntamente com os demais dons espirituais e sob o mesmo título original, charismata, dons da graça. São dons de ministração residentes no portador pela natureza de sua finalidade junto às pessoas ou grupos. Por exemplo, nós temos assistência, serviço, socorro, auxílio, amparo, provisão. São dons residentes nos seus portadores pela natureza e objetivos de sua ação. E em terceiro lugar, nós temos a terceira lista de dons, que são dons na área do ministério. Esses dons são enumerados em Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12, 28 e 29. A saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. No nosso segundo subtópico, aí eu juntei os 2 subtópicos, classificação teológica e bíblica. E aí nesse subtópico nós teremos dons que manifestam o saber de Deus ou a sabedoria de Deus. Esses dons manifestam a multiforme sabedoria de Deus. Por exemplo, nós temos a palavra da sabedoria, palavra da ciência e dom de discernir os espíritos. O que seria, em resumo, o dom da palavra da sabedoria?
É um dom de manifestação da sabedoria sobrenatural pelo Espírito Santo e um dom atualmente necessário no governo da igreja, pastoreio, administração, liderança, direção de qualquer encargo na igreja e suas instituições. A palavra da ciência é bem parecida, mas ciência equivale aqui a conhecimento. É um dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos, de causas, de ensinamentos e etc. E o dom de discernir os espíritos, que também faz parte da sabedoria de Deus. No original, os dois termos que designam este dom estão no plural. Seriam dons de discernir espíritos. É um dom de conhecimento e de revelação sobrenatural pelo Espírito Santo. Uma das principais atividades de Satanás é enganar. Nós temos aí passagens como Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse 20, versículo 8 e 10 e 1 Timóteo 4:1, que mostram que Satanás é enganador. Os homens também enganam, como está em Efésios 4:14, 1 João 2:26, né? E outros textos. Líderes em geral, inclusive de música, pastores, evangelistas, mestres, precisam muito desse dom para não serem enganados, para entender qual que é a intenção, né, com que as pessoas estão fazendo isso. Nós temos uma base bíblica aqui que vai demonstrar na prática o que seria discernimento de espírito, lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira vão até Pedro e tentam enganar. O Espírito Santo revela a Pedro então qual que é a intenção. Nós temos ali discernimento de espírito. Atos 16 também, no caso da moça que tinha um espírito de adivinhação, que vai até Paulo falando, olha, estes homens são homens de Deus que anunciam a verdade, o caminho da verdade, a ele ouvir. E Paulo, pelo Espírito, discerne que aquele espírito na verdade é um espírito maligno. Isso é discernimento de espírito. Esses três dons são a primeira parte, revelam a sabedoria de Deus. A segunda lista, que está do versículo 9 e 10, são dons que manifestam o poder de Deus, que são eles fé, dons de cura e operação de maravilhas. A fé aqui, no versículo 9, não se trata da fé no seu sentido salvífico, ou fé como fruto do Espírito, que nós vamos ver na aula que vem, ou fé significando o corpo de doutrinas bíblicas, ou fé como aspecto puramente espiritual da vida cristã. Essa fé aqui, chamada de fé especial, fé miraculosa, é um dom que opera também em conjunto com vários outros dons. Em segundo lugar, dons de cura, está no plural. Este dom é multiforme na sua constituição e na sua operação. É uma sublime mensagem para os enfermos, não importando a sua doença. Dons de curas, né? Dons de curar, porque são várias as doenças, então a operação do Espírito é multiforme. Então são dons de curas. E em terceiro lugar, a operação de maravilhas. No original, os dois termos que designam este dom estão no plural. Operações de maravilhas são operações de milagres extraordinários, surpreendentes, pasmosos, prodígios espantosos pelo poder de Deus, para despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes, crentes duvidosos. Temos algumas bases bíblicas aí. Um exemplo de operação de maravilhas é ressurreição, multiplicação e acalmar a tempestade. São operações de maravilhas que o nosso Senhor Jesus realiza no seu ministério. A terceira lista são os dons que operam ou manifestam a mensagem de Deus. 1 Coríntios 12, 10 vai nos falar que esses dons manifestam a mensagem da parte de Deus, que é uma mensagem poderosa, vivificante, criativa, edificante, consoladora. É interessante que em torno desses três últimos dons que ocorre mais falta de disciplina e de ordem nas igrejas, como também ocorreu na igreja de Corinto. A profecia do versículo 10 é um dom de manifestação sobrenatural de mensagem verbal pelo Espírito para edificação, exortação e consolação do povo de Deus. O grau da profecia na igreja hoje não é o mesmo da profecia da Escritura, que é infalível. Tá bom? Então, é a Escritura que valida a profecia, não a profecia que valida a Escritura. A profecia na igreja deve ser, pois, julgada. De fato, a Bíblia declara, em parte profetizamos. A profecia, como está em 1 Coríntios 13, 9. A profecia da igreja está sujeita a falhas por parte do profeta. Daí a recomendação bíblica de 1 Coríntios 14, 29. E fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem.
por que a profecia, então, é denominada o principal dom, conforme 1 Coríntios 13, 12 e 14, versículo 1, 5 e 39? Porque a profecia edifica a igreja como o corpo e não apenas os indivíduos. Então, nesse sentido, a profecia ela é mais importante. Segundo lugar, os dons de variedade de línguas. É um dom de expressão plural. É um milagre linguístico sobrenatural. Nem todos os crentes, tá bom, pessoal, batizados com o Espírito Santo, recebem este dom, conforme 1 Coríntios 12, 30. Já as línguas, como evidência física inicial do batismo, todos, ao serem batizados no Espírito Santo, podem falar. As mensagens em línguas, mediante este dom, devem ser interpretadas para que a igreja receba edificação, como está em 1 Coríntios 14, 5, 27. O crente portador desse dom, ao falar em línguas perante a congregação, a igreja, não havendo intérprete por Deus levantado, deve então ficar calado ou falar consigo mesmo, falar somente consigo e com Deus, como está em 1 Coríntios 14, 4 e 28. Isso é falar em silêncio. Então, nesse caso, os dons de línguas edificam a si próprio, como nós vimos na aula passada. E em terceiro lugar, a interpretação das línguas. Lembrando, são dons que manifestam a mensagem de Deus. A interpretação das línguas é um dom de manifestação de mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. Tradução tem a ver com palavras em si. Interpretação tem a ver com a mensagem. As línguas estranhas, como dom espiritual, quando interpretadas, assemelham-se ao dom de profecia, mas não são a mesma coisa. O dom de interpretação é um dom em si mesmo e não uma duplicação do dom de profecia. Chegamos, portanto, no nosso terceiro tópico da nossa aula, e esse tópico é dividido em dois subtópicos: diferentes dons e a unidades. Prosseguimos. Diferentes dons. São três classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuídos ao Espírito Santo, diversidade de ministério relacionado ao Filho e diversidade de operações, como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Lembrando, diferentes dons, porque estamos falando da igreja como um corpo. Nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Eu recomendo que você leia o capítulo inteiro, mas vamos destacar aqui pelo menos 4 versículos. O versículo 12 diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, falando de Cristo e a sua relação com a igreja. O versículo 13 fala: Pois que em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E o versículo 25, para fecharmos, fala que a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Daí nós entendermos que o propósito dos dons, distribuído pelo Espírito Santo, para aquilo que for útil, tem o propósito final da edificação do corpo de Cristo. Então eu, como pregador, edifico você que louva. Você, como alguém que louva, edifica alguém que ora. Então assim é a formulação da igreja, do corpo de Cristo. Um edifica o outro, tá bom? E aí nós vamos então para a unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade, então logo nós, como igreja, também devemos trabalhar em unidade. Essa unidade que aqui falamos não é organizacional, nem denominacional, mas espiritual. Nós confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo e experimentamos o mesmo batismo. Peter Wagner cita 2 fatores que mantêm a unidade do corpo: o sangue e o espírito. Ele vai falar sobre o sangue o seguinte: pode ser difícil estabelecer a unidade entre meus pés, minhas mãos e meus rins. Contudo, o mesmo sangue alimenta esses membros e todos os outros. O sangue fornece vida aos membros, e se impedirmos o sangue de chegar a algum deles, esses morrerão rapidamente. O que é que me enxerta e me insere no corpo de Cristo? O que me torna um membro no seu corpo? É o sangue do Cordeiro.
Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo nos torna um. Em segundo lugar, falando sobre o Espírito, ele vai falar que nunca descobriremos o espírito ou a alma de uma pessoa em algum de seus órgãos, membros ou glândulas. Em certo sentido, o Espírito está em todos os membros do corpo. Em relação à igreja, diz o apóstolo Paulo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. O Espírito Santo foi quem enxertou você no corpo. Você foi batizado e introduzido no corpo pelo Espírito. Quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo. Ele regenerou você, mudou a sua vida, converteu o seu coração. Um membro do corpo pode ser mais cheio do que outro membro, mas nenhum membro está sem o Espírito Santo. Nós temos a base aí de onde eu extraí esse argumento. Em resumo, pessoal, isso é o mistério, a beleza da igreja. Por isso que nós pregamos e defendemos que não é placa de igreja, não é confissão que leva ao céu. Você pode ser da Assembleia, você pode ser da Quadrangular, você pode ser da Batista, da Presbiteriana. Se você foi salvo por Cristo Jesus, foi redimido pelo sangue de Cristo, regenerado pelo Espírito Santo, você irá para o céu. Lá no céu não tem placa de igreja, lá no céu não tem placa de A, de B ou de C. Lá no céu é o céu de Cristo, onde os cristãos irão habitar. Daí nós entendermos que esse mistério do corpo de Cristo ser simplificado, né, de forma tão simples e profunda ao mesmo tempo por esses dois elementos, o sangue e o Espírito, nos faz membros do corpo de Cristo. Chegamos na conclusão da nossa aula. Eu quero ler a conclusão da revista para você, que diz assim: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Esta é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural da virtude do Espírito, como está em Romanos 15, 19. Que Deus abençoe a sua vida. Comenta aí embaixo o que você achou dessa aula bem mais resumida, né? Nós temos aula aqui de quase 1 hora, mas eu tenho percebido que nem todo mundo assiste até o final. Então nós resumimos aqui, procuramos aquilo que seriam os principais pontos que eu acho relevante, que vai agregar na sua aula aí, e fizemos essa aula ou essa pré-aula um pouco mais reduzida para que você consiga ir até o final, tá bom? Deixe o seu like, comentário, compartilhe e nos ajude. Nós iniciamos a nossa aula com oração e vamos sempre terminar com oração, agradecendo a Deus por este momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esta aula, que o Teu Espírito Santo aplique tudo aquilo que foi transmitido aqui ao coração do meu irmão e da minha irmã. Abençoa ele ricamente, abençoa ela ricamente, e que o Senhor faça dele e dela um instrumento vivo. Dê, meu Deus, para ele e para ela um dom, meu Deus, que se aplique para aquilo que for útil na igreja dele ou dela, que o Senhor o ajude a ser um excelente pregador, que onde ele ou ela colocar as mãos para orar por um enfermo, que haja cura e que no final de tudo o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe esse início de ano seu aí, que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida, tá bom? Um beijo fraterno no seu coração e Deus te abençoe até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.